Olá! Hoje vamos falar sobre fluidos newtonianos e como eles se comportam quando aplicamos uma força de cisalhamento. Veremos como a lei de Newton da viscosidade descreve o comportamento contínuo desses fluidos. Vamos começar entendendo o que é a lei de Newton da viscosidade. Para um fluido newtoniano, a tensão de cisalhamento tal é diretamente proporcional à taxa de deformação de cisalhamento gama ponto. Onde tal é a tensão de cisalhamento medida em pascals, mu é a viscosidade dinâmica do fluido em pascal segundo, e gama ponto é a taxa de cisalhamento em segundo a menos 1. Agora, vamos definir a taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento gama ponto mede como a velocidade varia de uma camada para outra no fluido. Matematicamente, ela é a derivada da componente de velocidade v sub x em relação à coordenada y. Vamos visualizar o que acontece quando aplicamos uma força de cisalhamento a um fluido newtoniano. Imagine duas placas paralelas com fluido entre elas. A placa inferior está fixa, enquanto a placa superior se move com uma velocidade v. O fluido entre as placas pode ser pensado como várias camadas. Quando aplicamos uma força à placa superior, o fluido começa a se mover. O perfil de velocidade resultante é linear, ou seja, a velocidade aumenta uniformemente da placa inferior à superior. Vamos animar este processo para ver como o fluido se comporta sob cisalhamento. Observe como as camadas do fluido se movem com velocidades diferentes, mas o deslocamento é contínuo, não há saltos ou descontinuidades no perfil de velocidade. Este perfil linear é característico de fluidos newtonianos. Para um fluido entre duas placas paralelas, o perfil de velocidade v sub x em função da altura y é dado por v sub x igual a v vezes y dividido por h, onde v é a velocidade da placa superior e h é a distância entre as placas. Agora, vamos interpretar fisicamente a lei de Newton da viscosidade. Se mu é grande, ou seja, se o fluido é grosso como mel ou óleo de motor, é necessária uma tensão tal maior para obter a mesma taxa de cisalhamento gama ponto. Por outro lado, se mu é pequena, como em fluidos finos como água ou ar, pequenas tensões já produzem grandes deformações em velocidade. Vamos fazer um exemplo numérico para tornar isso mais concreto. Suponha que temos duas placas separadas por h igual a 2 mm. A placa superior se move com velocidade v igual a 0,1 metros por segundo e o fluido tem viscosidade mu igual a 0,05 pascal segundo. Podemos calcular a taxa de cisalhamento gama ponto como v dividido por h, que é 0,1 dividido por 0,002, resultando em 50 segundos a menos 1. E a tensão de cisalhamento tal é mu vezes gama ponto, que é 0,05 vezes 50, resultando em 2,5 pascals. Para concluir, é importante mencionar que nem todos os fluidos seguem a lei de Newton da viscosidade. Fluidos não newtonianos, como ketchup, amido de milho em água ou sangue, não apresentam uma relação linear entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento. Nos fluidos newtonianos, a viscosidade é constante independentemente da taxa de cisalhamento, resultando em uma linha reta neste gráfico. Já nos fluidos não newtonianos, a viscosidade pode aumentar ou diminuir com a taxa de cisalhamento, resultando em curvas não lineares. Em resumo, um fluido newtoniano segue a lei de Newton da viscosidade, onde a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de cisalhamento. Quando aplicamos uma força de cisalhamento, o deslocamento é contínuo, resultando em um perfil de velocidade linear. Esta é uma característica fundamental que distingue fluidos newtonianos de não newtonianos e é essencial para entender e prever o comportamento de fluidos em diversas aplicações de engenharia.